Olá, nesta edição de fevereiro até março, a TV Embelezar traz uma entrevista que vai dar o que falar. E, além de tudo, nós estamos homenageando também, não é, a todas as mulheres e profissionais, enfim, da área da psiquiatria, não é? Aí estão juntos a psicanálise, os psicólogos, por quê? Porque são pessoas que estão trabalhando conjunto da gente, né, para nós termos aquela alegria de viver, sobreviver aos traumas da vida. E essa médica que hoje nós vamos estar conversando com ela, ela vai trazer umas informações muito valiosas para esse nosso público maravilhoso que é da Embelezar, né? Ela vai falar sobre a medicina integrativa. É uma parceria médico-paciente com a visão integral da cura. Olhe, vocês não vão acreditar o que ela vai nos ensinar. Então, é a união das artes da medicina com as terapias alternativas. Então, de quem nós estamos falando hoje é a doutora Natasha Capozzi. Estamos aqui no gabinete dela, onde ela atende muito gentilmente a sua clientela e nos está atendendo. As suas saudações, doutora Natasha, para o nosso público da TV Embelezar. Olá, muito obrigada pela Elizabeth, o Ângelo e para todos que estão assistindo. Muito bem, doutora. Para quem não conhece muito a senhora, pode resumir assim, um pouco dos 3 tópicos principais, vamos dizer assim, do seu currículo, para que entendam no que a senhora está especializada? Certo. Eu me formei em medicina, na Faculdade de Medicina do ABC, e depois eu fui fazer uma formação em medicina integrativa. Eu fiz uma pós-graduação, na verdade, no Einstein, no Hospital Israelita Albert Einstein, e a partir daí eu fui me direcionando para a saúde mental, para a área de saúde mental, e fiz algumas formações nessa área, entre elas a pós-graduação em psiquiatria pela Santa Casa. E o que levou a senhora, doutora Natasha, a se especializar em psiquiatria? O que olhou, observou e disse assim, não, eu sou mais útil para mim, eu sou mais feliz atendendo no campo da saúde mental. O que fez esse desvio para chegar à sua especialização em todas as áreas agora? Na verdade, quando eu me formei, eu acabei indo trabalhar num CAPS, que é um Centro de Atenção Psicossocial, um serviço de saúde mental do SUS. Era um CAPS álcool e drogas, ainda como clínica, e a partir dessa experiência, na minha vivência lá no CAPS, e ao mesmo tempo fazendo a pós em medicina integrativa, eu fui me direcionando a me interessar pelas questões de saúde mental e fiz o meu TCC no Einstein de prevenção de recaída baseada em mindfulness, que é uma intervenção de mindfulness para pessoas usuárias de substâncias. E a partir dessas experiências todas eu fui me aproximando mais da psiquiatria e me interessando mais por essa área. Bem, como falou a questão das drogas, vamos dizer assim, tá? Dos vícios em substâncias. Mas nós temos hoje, assim, também muitos homens idosos e mulheres idosas que estão também comprometidas. Tem muitas mulheres hoje comprometidas no campo de drogas, né? Nós conhecemos algumas organizações que trabalham na recuperação de mulheres especificamente. Elas passam violência doméstica e dali elas partem então para bebida e outras substâncias para sobreviver. As idosas muitas vezes eu abandono, os idosos também, homens, aquele sentido de inutilidade da vida, né? Porque não consegue às vezes trabalhar, fazer as coisas mais normais da vida e infelizmente, né, nós temos um grande número de adolescentes a jovens e que as meninas estão incluídas nisso, a nossa juventude em geral, né, e sendo que dizem que os maiores índices de suicídio ainda estão no campo das juventudes, não é? E o que a senhora tem a dizer no momento que estamos referindo a isto? Mindfulness pode interferir, ajudar, corrigir, de que forma? O que é feito? Bom, é uma série de coisas aí que você trouxe, né? Eu acho que em relação à questão do uso de substâncias,
a gente tem uma série de fatores, né? Desde os fatores biológicos, ou seja, uma predisposição genética mesmo, às experiências de vida, né? O ambiente. E nessas experiências de vida a gente tem muito no Brasil uma questão social. Então no CAPS as principais pessoas atendidas eram pessoas de baixa renda, pessoas em situação de rua, e que por essa vulnerabilidade social acabavam se envolvendo com substância, mas por outro lado a gente tem uma outra classe de pessoas de alto poder aquisitivo que também se envolvem, acho que talvez por essa questão da nossa sociedade de alta performance, sempre está exigindo mais perfeição, talvez aí entre um pouco, depois a gente vai falar sobre a beleza, né? Então os padrões de beleza. Então isso eu acho que é importante de ser dito. E aí a gente fala da medicina integrativa, né? Ela traz esse olhar diferenciado para essa questão. Especificamente o mindfulness, ele entra nesse caso que eu citei, já num momento em que a pessoa não está no uso intenso da substância, né? Então seria uma prevenção de recaída, porque o tratamento em si exige uma equipe transdisciplinar, diversas abordagens e também tratamentos farmacológicos. E num segundo momento o mindfulness pode ajudar trazendo consciência. Uma das propostas do mindfulness é aumentar o espaço entre o estímulo e a resposta, ou seja, que a pessoa se torne menos impulsiva, tenha um tempo para refletir, para tomar aquela decisão, mais consciente do seu corpo, da sua vida, mais autocentrada. Então acho que contribui de uma série de formas que o mindfulness pode contribuir nesse processo. Agora é interessante que um dia eu estava dialogando com a senhora e a senhora disse assim que atende mais público adulto, e geralmente são as mulheres que mais procuram um atendimento, e a juventude depois dos 16 anos. Agora, certo. A medicina integrativa não é uma especialidade médica, ela é uma abordagem. É uma abordagem que, na verdade, foi organizada mais academicamente a partir da década de 70 nos Estados Unidos, que considera, claro, todos os avanços da medicina convencional, mas não desconsidera os tratamentos complementares com um olhar crítico, buscando sempre a medicina baseada em evidências. E a proposta, talvez o core da medicina integrativa, seja colocar o paciente, o indivíduo, como protagonista desse processo, né? Um processo de cura, mas de uma saúde além da cura. Nem sempre é possível curar, mas sempre é possível melhorar a qualidade de vida e melhorar sintomas. Então essa é a proposta, assim, o indivíduo entra como um agente. A gente traz muito a questão da autorresponsabilidade e do autocuidado. E aí, eu acho que uma questão interessante do ponto de vista biológico, assim, hoje os estudos mais modernos trazem muito a questão da inflamação, né, da microinflamação. Então, o nosso organismo, pelo estilo de vida, por uma série de fatores, está inflamado, né? Se nós formos fazer um exame, formos identificar as citocinas inflamatórias circulantes. E o que os estudos modernos têm evidenciado, que mudanças nos hábitos de vida diminuem essa inflamação. E do ponto de vista de saúde mental, essa inflamação, por exemplo, modifica a produção de serotonina, que é um neurotransmissor que se relaciona a sintomas depressivos, por exemplo. Então a gente vê que é uma coisa toda integrada, né? Então você conseguindo melhorar uma alimentação anti-inflamatória, que hoje em dia já se tem muito estudo sobre isso, atividade física, técnicas de manejo de estresse, e aí o mindfulness entra um pouco nesse lugar, as relações sociais, o suporte social, e isso tudo que vai compondo essa medicina integrativa. Então é importante dizer que ela não é alternativa, porque ela não exclui a medicina convencional, mas ela amplia esse olhar. Quando ela é integrativa, ela também vai estar incluindo, digamos assim, certos exercícios. Por exemplo, o yoga, vamos imaginar, pode ser introduzido, homeopatia ou não. Então, assim, a medicina integrativa, ela se utiliza
de terapias complementares que tenham evidência, que tenham estudos, né? Então, por exemplo, a yoga tem estudos sobre a yoga, sobre o efeito dela, por exemplo, na depressão, na ansiedade, inclusive com estudos esmiuçando a questão biológica, como ela interfere na questão biológica. Então, sim, a gente pode indicar no plano terapêutico do paciente aulas de yoga. Eu, no meu consultório, trabalho com uma terapeuta ayurvédica, que é uma medicina indiana, né, uma medicina tradicional, que mexe com a alimentação, com rotina, com meditação, com exercícios. Isso é uma possibilidade. Mas também coisas convencionais, por exemplo, a psicoterapia. Também tem um psicólogo, né, lá no consultório, para abordar o lado psicodinâmico da onde veio esses sintomas. Então, quando a gente fala em integrativo, é tanto em integrar o ser humano, que não é partes, não é um cérebro, um coração, um estômago, mas é um ser humano como um todo, como integrar as terapias complementares, mas com um olhar crítico em relação a elas, né? Não aceitar qualquer coisa. A homeopatia, ela tem alguma ação coadjuvante nisso ou não? Porque a fitoterapia hoje também está liberada, né? Sim. Como que funciona? Tem alguma coisa a ver também? Eu utilizo fitoterapia porque eu estudei isso, mas eu não utilizo homeopatia porque eu não estudei homeopatia. Mas sim, existem estudos sobre homeopatia e existem pacientes que já se tratam desde a infância com homeopatia, e então a gente pode agregar esse conhecimento, esse tratamento, né, no tratamento do paciente. Agora, é interessante um fato que a senhora está colocando, que certas atitudes que estão sendo tomadas de terapias também são utilizadas no campo da beleza, né? Existem clínicas que se utilizam também para melhorar a performance da pessoa do ponto de vista físico-biológico, beleza, o relaxamento, enfim, né? E o que a senhora tem a dizer assim da importância do que a senhora faz, estuda, elabora, e o que isso poderia ajudar, por exemplo, aos profissionais de beleza? Eles são sensacionais, eles trabalham 10, 12 horas, eles não tem jeito, simplesmente eles estão achando assim, dá para arrumar aqui, dá para trabalhar ali, dá para ficar mais bonitinho assim. Quer dizer, esse povo está sempre estudando, está se integrando, está concorrendo em premiações nacionais, internacionais, e não tem tempo, não tem assim não, né? Com temporal, baixo de sol, mas eles estão lá transformando as pessoas numa situação de alegria, de se sentir mais belo, né? Mais elegante. E o que a senhora tem a dizer assim, aonde que se encontram esses dois polos? Bom, eu acho que a questão da beleza, ela é muito importante na nossa sociedade e ela é muito importante para todos nós, mas a gente tem que fugir um pouco da perfeição, da ditadura da beleza, né? Porque a beleza, ela é diversa, não existe aquele padrão inalcançável que hoje parece alcançável por conta das técnicas novas de plástica, mas ele é inalcançável quando ele se torna aquele padrão rígido, obsessivo. Na psiquiatria, em 1995, foi incluso no DSM o transtorno dismórfico corporal, em que a pessoa tem uma distorção da sua autoimagem. Então eu acho que quando a gente fala de beleza, é importante a gente trazer esse equilíbrio, essa beleza que vem de dentro, vem de uma saúde equilibrada. Por exemplo, né, o uso de tabaco. A gente sabe que o tabaco envelhece a pele, prejudica a beleza. Então eu acho que é tudo junto. A alimentação vai trazer mais beleza. E em relação aos profissionais, eu acho que o que eu tenho para dizer a eles é sobre o autocuidado. Então eles estão sempre cuidando do outro, oferecendo essa beleza para o outro, mas também olhar para si, porque esse equilíbrio, né, olhar para as áreas do seu autocuidado, como elas estão, sono, atividade física, gestão do estresse, alimentação, para que esse equilíbrio possa permanecer e esse profissional possa continuar oferecendo esse trabalho maravilhoso de nos embelezar. Muito querida a sua mensagem, realmente é muito tocante. Não é? Normalmente as pessoas são cuidadoras, mas esquecem de cuidar de si próprias, né? E foi muito bem posta essa informação. Bom, agora vamos pensar assim,
Gostaria de saber mais da senhora no sentido de, assim, quem tem saúde possui beleza? Quem demonstra beleza é uma pessoa saudável? É um binômio inseparável? O que é, assim, ter sonhos e correr atrás de uma vocação, de um novo plano de vida, ajuda a ter mais saúde, mais beleza, mais longevidade? Ou então aquela pessoa fica lá frustrada, triste, melancólica, adoece mais? O que tem aí, de repente, assim, que a psiquiatria pode estar nos mostrando, né? E até, quem sabe, com a mensagem a gente está evitando o suicídio de algumas pessoas, né? As taxas estão tão elevadas, os planos de verba para tratamento de doença mental estão sendo cortados, né? Infelizmente. E não está tendo muita clínica realmente habilitada para olhar o sentido da recuperação, assim, colocando o indivíduo de frente para a vida, não o indivíduo colocado, escondido num quarto com a medicação, né? Eu sei que é duro dizer isso, mas eu acho que é real. Então, qual é o seu posicionamento diante do que estou lhe colocando, do que é, do que poderia ser, do que pode ser e que não é? Sei lá, um pouco de filosofia faz bem. Eu acho que a primeira coisa quando a gente fala de saúde mental é desestigmatizar, né? O transtorno mental, ele tem aquele estigma de como a psiquiatria, que foi muito cruel no início dela, de isolar as pessoas, trancafiar num manicômio, com tratamentos com muitos efeitos colaterais, e esse estigma permanece, embora não seja mais o que é hoje. Hoje nós temos tratamentos melhores, com poucos efeitos colaterais, com o objetivo da pessoa voltar a ser o que ela era antes. Algumas pessoas têm medo, receio da medicação, de não serem mais elas mesmas. Mas o objetivo do tratamento é o contrário, é que a pessoa possa voltar a ser ela sem os sintomas, por exemplo, da depressão, de um transtorno obsessivo-compulsivo, de um transtorno ansioso. Essa busca é uma busca pela saúde, pelo equilíbrio. E eu acho que o legal da medicina integrativa nisso é justamente além do remédio. Não existe a pílula da felicidade, não existe um remédio que vai resolver todos os problemas. Mas algumas pessoas estão com sintomas e precisam ser tratadas. A gente tem que tomar um pouco de cuidado para não medicar as angústias da vida. Então, ficar triste mediante a um estímulo doloroso, a um estresse, é normal. Agora, sintomas depressivos precisam ser tratados. E eu acho importante a gente pensar que isso é amplo, né? Por exemplo, a gente fala atividade física, sempre vem aquela imagem da academia, da musculação. Ok, isso é legal para algumas pessoas, mas, por exemplo, a dança é super terapêutica, traz alegria, traz movimento, é uma atividade física. Eu, particularmente, acho uma opção fantástica, a dança. E eu acho que quando a pessoa começa a melhorar, uma das coisas que a gente vê é a aparência dela. A aparência muda, o brilho nos olhos muda, e ela vai buscar um cuidado. Por exemplo, é muito comum quando a gente vê uma paciente melhorar, ela vem, pintou as unhas, fez o cabelo, vem totalmente diferente. Então a gente vê que está havendo uma nova percepção da vida e uma vontade, uma capacidade de desfrutar a vida que não havia antes, e isso é muito legal. É interessante também o que você está colocando, que eu tenho um amigo que ele sofreu um estresse profissional e foi aposentado. Tem até um nome do fato lá, ACID, mas eu não sei qual é. E daí ele ficou em casa, nossa, era um problemão, porque ele não queria ficar em casa, mas ele não conseguia trabalhar por um trauma X. Então aí disseram para ele, vai cantar. Aí ele disse assim, como que eu vou cantar? Nunca cantei. Vou te apresentar uma escola onde eles atendem pessoas até mesmo idosas, ou problema de fala, enfim, eles corrigem, todo mundo via cantar. Então você vai aprender a parte orfeônica, vai postar a sua voz e tal. Mas ele não tinha mais o que fazer, foi fazer a tal da aula. A senhora sabe que ele tem uma voz belíssima, canta maravilhosamente bem, sozinha com os demais. E aí aconteceu um fenômeno na vida dele, né? Ele estava perdendo os cabelos retornaram, não se sabe como, ele emagreceu.
e até sorrir, né? Porque ele não sorria mais, ele estava muito zangado com tudo na vida. Então, parece uma coisa meio estranha se a gente falar isso, uma pessoa aprender a cantar e remoçar, reconstruir a vida de outra forma, não é extraordinário? Sim, eu acho que a grande sacada do médico integrativo é poder olhar para todas as possibilidades. Lá no CAPES, uma vez, a gente tinha o karaokê em um dia da semana. E era incrível como aquilo trazia alegria, como aquilo era terapêutico. Algo que não está catalogado como um tratamento médico, mas era extremamente terapêutico. Sensacional, né, doutora? Bom, eu assim praticamente estou encerrando, eu acho que aprendi bastante e avalio e valorizo muito tudo que a senhora falou aqui, com certeza de grande potencial para chamar a atenção das pessoas. Eles têm parentes, têm pessoas, né, colegas, enfim, que a gente fica assim, como que eu vou fazer? Estou vendo que está se perdendo, né, mas como que eu vou? É difícil levar uma pessoa para um atendimento médico, principalmente o psiquiátrico, psicológico, viu, doutora? É muito difícil dentro de uma família você convencer uma pessoa que ela tem que ir lá fazer a terapia, né? Eu acho que aí seria uma orientação muito interessante. Nós praticamente já estamos encerrando e aí nós vamos perguntar mais algumas novidades suas. Mas vamos ver, como fazer para levar A gente está vendo que a pessoa está depressiva e não tem jeito, ela vira agressiva porque a gente quer que ela se trate, e daí? Sim, eu acho que isso entra nessa questão do estigma, né? Falar, vou psiquiatra, não, eu não sou louco. Mas a psiquiatria não é isso, né? Não é para os loucos, e aí entra uma grande polêmica, o que é a normalidade. Mas enfim, eu acho que os familiares, amigos, em primeiro lugar, têm que estar atentos e sensíveis a entender que algumas coisas são sintomas. Então, uma pessoa deprimida que não quer sair da cama não é preguiça, é um sintoma. É uma baixa de energia, é uma perda de interesse, é uma incapacidade de fazer diferente daquilo. Então não vai ajudar ela a falar, levanta daí, deixa de ser preguiçoso, isso é falta de lavar louça, isso é falta de Deus. São questões, são sintomas, são questões que precisam ser avaliadas por um médico. A irritabilidade aparece muito como sintoma, então, né, você notar que a pessoa está com um humor irritado diferente do seu normal, ser sensível a isso e pensar, né, sugerir, será que você não precisa de uma avaliação? Nem todo mundo que for avaliado vai sair com uma medicação. Algumas pessoas vão sair com uma indicação de psicoterapia ou um fitoterápico, mas algumas vão sair sim com uma prescrição alopática porque é necessário. E isso vai fazer grande diferença na vida dela. Eu creio, doutora, assim, que já vou perguntar, eu estou encerrando, mas eu sou muito perguntadeira, não adianta, sabe? A senhora tocou num ponto muito interessante, que eu acho que a maior parte das mães sentem isso, né? Quer dizer, ver essa mudança toda de comportamento, essa depressão, até mesmo, diria, na vida das pessoas, ou a ansiedade, que eu não sei se estaria aí, o temor, né, do destino, do futuro, a perda de um namorado, de uma namorada, ter que enfrentar muitas vezes, né, perde o emprego. Eu acho que são pequenas coisas aparentemente, mas as pessoas mais jovens, mais sensíveis, elas entram nessa coisa de auto-isolamento, da agressividade, que a senhora está falando, não se cuida, não se alimenta, né? Aí quantas doenças aí porque a pessoa não se alimenta ou porque come demais, né? São sinais também. Então, e aí, como que vai fazer para levar para a terapia? Se a pessoa até fica agressiva com o pai ou a mãe que está tentando socorrer. Veja lá, que coisa difícil, né? Não é uma questão simples. Eu acho que o que pode se fazer é oferecer essa ajuda. É difícil quando a pessoa não quer a ajuda, porque ainda que ela vá, ela não vai se engajar naquele tratamento. Mas eu acho que a informação é importante. Então, trazer informações, tentar mostrar que aquilo pode ser um sintoma e não só um mau humor, por exemplo. Cuidar para não taxar essa pessoa de mal-humorado, de mal-educado, de preguiçoso e muitos outros rótulos que essas pessoas acabam recebendo. E oferecer, né? Eu acho que... E tentar retomar essa questão de desestigmatizar. Não é louco, mas é uma pessoa que está em sofrimento psíquico. E o médico que cuida desse sofrimento é o médico psiquiatra, é o psicólogo na psicoterapia. Então,
quando uma pessoa está com um problema no estômago, ela vai num gastro. Quando uma pessoa está com um problema no coração, ela vai num cardio. E ela não tem preconceito com isso. Entender que o sofrimento psíquico também precisa do seu cuidado. Muito bem posicionado esse final aqui, eu gostei. Bom, e agora nós queremos assim saber uma novidade que a senhora não contou ainda, que já tem um livro publicado, que está com outras novidades aí. Aliás, participou de um excelente simpósio internacional, a senhora não contou isso para nós. Que tal falar agora aqui, antes de fecharmos de vez? Bom, o livro, na verdade, eu organizei, eu não escrevi, porque quem escreveu foi meu companheiro, que trabalhou na Cracolândia, entre 2010 e 2011, e ele tinha uma série de textos e eu organizei esse livro. Ele está publicado, chama Cracolândia Dia a Dia, e é um livro bem pesado e tocante ao mesmo tempo. Estou escrevendo um outro livro, agora de minha autoria mesmo, sobre medicina integrativa e saúde mental, que eu costumo chamar de saúde mental integrativa, abordando principalmente a depressão. Tem uma parceria com o Olhar Fértil, que é um grupo que também busca mudar o olhar, trabalha muito com a questão da autocompaixão, e isso tem estudos hoje, inclusive tem uma terapia focada na compaixão. É algo novo, é algo que ainda não é assim tão conhecido, e a gente está num projeto junto, principalmente focando as grandes organizações e o burnout, que eu acho que isso também deve acometer os profissionais dessa área da beleza. Sim. As horas de trabalho intensas, essa dedicação excessiva, né? O burnout, ele ainda não é classificado no DSM como uma doença, porque ainda há uma discussão se ele é uma categoria própria ou ele é um início de uma depressão. Mas ele está relacionado ao trabalho, ao excesso de trabalho e a forma como se relaciona a esse trabalho. Então nós estamos também desenvolvendo esse conteúdo. Eu participei de alguns cursos, um curso de saúde mental integrativa, que é da Universidade do Arizona, eu acho que me trouxe também uma ampliação, trouxe essa questão dos fitoterápicos, o que tem evidência, o que não tem. Andei estudando Ayurveda, mas não atendo, acho que ainda isso é muito intenso. Precisa de mais conhecimento, mas utilizo alguns conceitos. Teve o simpósio internacional de 2018. Sim, esse simpósio foi da Clínica das Psicoses, era um período que eu estava atendendo no HC, né, num grupo de psicose, de esquizofrenia refratária, e aí participei desse simpósio que trouxe algumas participantes internacionais, alguns estudos da Inglaterra, de Portugal, algumas coisas bem interessantes nessa questão da psicose. E tá terminando, acho que um outro curso de psicanálise. Na verdade estou Como é que ela consegue fazer iniciando, mas eu acho que esse olhar psicodinâmico ele é muito importante, né, na nossa área. Então estou me aventurando por essa área agora, estudando um pouquinho. Psicanálise, né? Da psicanálise e talvez agora da psicologia analítica de Jung. Olha que chique, viu, gente? O que é que ela deixa de mensagem para nós? A juventude, buscando sempre novas oportunidades, né? Queremos ser sempre assim, essa cientista que estuda, que vai, que aplica, né? E que sonha na recuperação do seu paciente, que tem a coragem de alertar outras pessoas para que, né, através das suas entrevistas, das suas palestras, compreendam que nós temos a responsabilidade. Se vemos alguém ali com uma perna dilacerada porque sofreu um acidente da vida e nós vamos dar todo um jeito de socorrer aquela perna daquela pessoa, não é? Porque que a pessoa está com a alma dilacerada por alguma coisa e nós não vamos fazer nada, né? Por que a pessoa que está com a perna dilacerada pede socorro, quer que alguém a carregue no colo para o tratamento? Por que não aceita se levou uma trombada da vida, está frustrado por uma questão amorosa, por uma perda financeira, enfim, seja o que for que se considera naquele momento muito grave, por que não se deixa conduzir no colo para ir se tratar, né, para corrigir, para ficar saudável outra vez? Então eu acho que eu aprendi muito, adorei essa sua entrevista,
Tô louca para conhecer os livros, principalmente esse último que estão escrevendo. E eu lhe dou muito meus parabéns, tá? Nesse 8 de março aqui, quero que todas, a maioria são mulheres, né? Trabalhando na área da psicologia, psicanálise, quase todas as terapias, hoje as mulheres estão aí, né, predominando, mas temos os psiquiatras, também muitos homens extraordinários, conferencistas nesse campo de comportamento, né? Aqui a nossa homenagem através, então, desta simpática e calma, tranquila, né, doutora Natasha Capozzi. Então ela vai fazer agora as despedidas dela para todos nós e vamos encerrar esta edição. Bom, eu que agradeço a oportunidade de poder falar de algo que ainda é novo no Brasil, a medicina integrativa, e falar sobre o quanto isso pode trazer benefícios no tratamento. E espero ter ajudado, trazido informações que possam esclarecer dúvidas e permitir que as pessoas cuidem dos seus sofrimentos psíquicos, assim como elas cuidam do sofrimento do corpo físico. Então, muito obrigada. Gente querida, me permitam dar um grande abraço a todas as mulheres, 8 de março. Mulheres valiosas, valorosas, às vezes pegam 2, 3 conduções, deixa filho aqui na creche, o outro na casa da mãe, a vizinha, não sei o que. Gente, como é que vocês conseguem deixar seus filhos, vão trabalhar, trabalham o dia inteiro, às vezes é de pé, às vezes é de pé, às vezes não se alimenta direito, às vezes está lá cansadinha com a mãozinha trabalhando, não é? E é a tintura, é o calor do equipamento, enfim, mas sempre sorridentes, sempre maravilhosas, como ela disse, cuidando dos outros, às vezes não cuidando de si próprio. Depois tem que voltar no fim da tarde, né, gente? Cansada, à noite, pega a chuva, né? Seja o que for, volta para casa pegando todas as crianças, vai lá, tudo maravilhoso, recompõe a família. Então pensem bem quantas de nós, né, estamos assim no que eu estou colocando e vocês conhecem, que são essas trabalhadoras brasileiras, né, e embelezando, tratando, cuidando, zelando, né, e que estão contribuindo para um grande PIB nacional, que muitas indústrias somente estão com esse acesso econômico porque vocês existem. E aqui a nossa valorização muito grande a todas as profissionais da área da beleza, incluímos os homens também, porque são parceiros, mas se não fossem eles, talvez as mulheres não tivessem uma boa oportunidade. Tá? Muito grata, um grande beijo no coração, comemorem dia 8 de março, façam a festa, hein? Um grande beijo, até a próxima edição em 15 de março. Até lá!